Droga, não posso ver a pista. E você? Eu não estou vendo a pista. Mas que droga! Um voo de Belfast termina em desastre. É um momento muito triste. Os destroços fornecem uma pista desorientadora. Sabe, isso não faz sentido. Asa direita. Como é que eles conseguiram virar? Não é normal um avião aterrissar de cabeça para baixo. A busca por respostas leva a uma descoberta surpreendente. Espera um pouco. Isso não pode estar certo. É como descascar uma cebola. Você corta uma camada e tem outra camada debaixo dela. Será que a segurança aérea está ameaçada? Eu não sei do que chamar essa bagunça. Isso foi um choque para a investigação. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. 10 de fevereiro de 2011. Cidade de Cork, na costa sul da Irlanda. Um lugar famoso por seu porto de águas profundas e seu tempo nublado. Hoje, esse tempo colocou o voo 7100 da Manx 2 em um modo de espera. Se a neblina não clarear, nós podemos ir para a nossa alternativa. Pousar em Waterford. O voo doméstico de Belfast, Irlanda do Norte, deveria pousar em Cork às 9 da manhã. Talvez em Kerry. 30 minutos depois, ele ainda está circulando o aeroporto. Cork é de frente para o Atlântico, então a neblina é muito comum. A neblina vai e volta o tempo todo, às vezes sem nenhum aviso. Às vezes ela pode durar 4 horas, outras pode durar 2 ou 3 dias. Na nossa parte do planeta, nós falamos que parece sopa de ervilha, porque é muito densa. Espero que pouse logo. Eu tenho que trabalhar. Há 10 passageiros esperando para aterrissar esta manhã, incluindo Lawrence Wilson, viajando para Cork nesse dia a negócios. Eu estava indo para Cork para dar treinamento para a empilhadeira. Eu tinha estado no mesmo local, dando o mesmo curso, várias vezes antes. Então eu já sabia como era pousar ali, eu tinha feito isso antes. O voo de hoje é a bordo de um Metro 3 da Fairchild. É um avião pequeno, eu tenho 1,83 m e eu mal conseguia ficar de pé dentro dele. O turbohélice para 19 passageiros é projetado para voos curtos de baixo custo. A companhia aérea em questão que fazia a rota de Belfast para Cork, que é uma rota que não seria economicamente viável para aviões, como um 737 ou um Airbus. Hoje quem pilota o avião é o copiloto Andrew Kenthal, da Inglaterra. Enquanto ele se concentra em circular sobre Cork, o capitão espanhol Jordi Sola Lopes está verificando o tempo nos aeroportos próximos. O vento de superfície está calmo, a visibilidade é de 900 metros com neblina. Entendido, muito obrigado. E o tempo está melhorando em Cork? Muitas vezes esses aviões são tripulados por 2 pilotos. Sam Stottrell é instrutor de voo do Metro 3. O piloto no comando é responsável pelo controle da trajetória de voo, as alterações de configuração, etc. Já o piloto que monitora concentra sua atenção do lado de fora e de dentro, procurando o ambiente do aeroporto, a pista de pouso. Muito bem. Outra pequena melhora na pista 17. Às 9h35, o controlador diz ao comandante que a neblina melhorou ligeiramente. A visibilidade na zona de pouso é de 500 metros. Muito bem. Outra pequena melhora na pista 17. Você está livre para pousar na pista 17. Livre para pouso, pista 17. Após 20 minutos circulando o aeroporto, a tripulação deve agora mudar o foco para a complexa tarefa de fazer o avião pousar. Nós estamos bem. Já pousei em situações piores. Só havia uma moça no avião e eu ficava falando como se eu tivesse experiência. Não tinha nenhuma experiência, eu só queria tranquilizar a moça de que tudo ia ficar bem. O sistema de pouso está aparecendo. Os pilotos confirmam que o avião está se alinhando com a pista,
Ok, o sistema de pouso está aparecendo. E eles estão descendo na velocidade correta. A velocidade está certa? Você está usando seu indicador de rumo, seu indicador de posição horizontal e outros indicadores, como o indicador de altitude, para fazer o avião voar onde ele deve voar. Eu assumi o controle da potência, tudo bem? O comandante diz ao copiloto que vai ajustar a potência do motor durante o pouso. Perfeito, sim. Todas as luzes estão ligadas. O trem de pouso desceu. O clima está muito melhor aqui. Eu estava no lado esquerdo do avião, que dá uma visão até atrás da asa. E lembro que eu não conseguia ver nada, nenhuma pista, nada. Tudo bem? Mínimo? Continue. O avião desce através de seu mínimo, ou altitude de decisão. Ela se chama de altitude de decisão porque essa é a altitude que, se você não encontra a pista em frente, você pode tomar a decisão de arremeter. O comandante puxa os manetes para trás para reduzir a potência. Inesperadamente, o avião gira para a esquerda. Mas que droga! Dê a volta! Dar a volta! Se segurem! Eu me lembro de olhar pela janela e ver a grama a 3 metros abaixo de mim. Bom, eu sabia que não era bom. Eu pensei que eu já era. Achei por 1 minuto ou 2. Eu pensei que já era. Pensei, acabou. Eu vou morrer aqui. A vida acabou para mim. Um súbito alarme avisa ao controlador Sean Patrick que ele pode estar enfrentando um desastre. O rádio na torre captou um sinal de emergência do avião. Manx 7100, contate a torre. Nós não percebemos que havia um problema até a hora em que o detector de emergência disparou. Man 7100, contate a torre. Com o aeroporto envolto em neblina, ele não enxerga nada. Pode não ser nada. Uma aterrissagem difícil pode ter acionado esse alarme. Existe um momento em que se fica no limbo. Você fica esperando as equipes de resgate se prepararem até que elas de fato saiam. Então você fica lá esperando. Torre para bombeiros. Já conseguem ver o avião? Você fica esperando pelo melhor, mas se prepara para o pior. O controlador de solo instruiu que os bombeiros fossem até a cabeceira da pista 71. E eles então entraram na pista e deram início à busca. Queda, queda, queda! E então eles falaram, queda, 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 no rádio de solo. E foi só nesse momento que nos demos conta de que o avião tinha realmente caído ao pousar. O voo 7100 da Manx 2 caiu na lama, ao lado da pista 17. As equipes de resgate rapidamente apagam as chamas e começam a trabalhar para resgatar os sobreviventes. Eu me lembro da luz do dia entrando no avião. Mas tudo estava tão esmagado e tal. Depois eles vieram até mim. E tiveram que retirar as 2 cadeiras, uma na frente e outra atrás, para tentar me tirar. Eles tiveram que achar um canivete, voltar e cortar o cinto de segurança para finalmente me soltar. E eu fiquei de pé na parte do avião que não estava tão completamente destruída. Só ali eu percebi que o avião estava de cabeça para baixo e estava pisando no teto. Olhei para cima e as cadeiras estavam em cima de mim. Das 12 pessoas a bordo, 6 morreram, incluindo os 2 pilotos.
É um evento significativo, muito sério, que nenhum controlador jamais imagina que vai acontecer. Mas não importa como seja angustiante para eles, não é nada comparado com o que de fato aconteceu às pessoas a bordo. E nós sentimos a dor por eles e por suas famílias. É um momento muito triste para todos que morreram. Suas famílias estão sofrendo e precisamos respeitar o tempo e dar espaço para elas. Esse é o acidente mais mortal da Irlanda em quase 45 anos. O aeroporto de Cork é famoso por sua neblina. Muitas pessoas especulam que a culpa é do mau tempo. Muitos voos foram cancelados indo e vindo de Cork todo ano por causa das condições. Houve bastante controvérsia sobre a decisão de construir o aeroporto lá logo de início. Essa controvérsia com certeza foi relembrada enquanto as equipes de reportagem chegavam ao pequeno aeroporto e começavam a transmitir as imagens dos escombros. O acidente da Manx 2 em Cork foi uma grande notícia. Foram feitas perguntas sobre a segurança do voo. Então não deve ter sido uma coisa muito fácil para os investigadores irlandeses resolverem isso. A unidade de investigação de acidentes aéreos da Irlanda está imediatamente sob pressão para descobrir o que deu errado. Imagens do local em Cork mostram que as asas do avião foram arrancadas e toda a metade da frente da fuselagem foi esmagada. A notícia de que o voo 7100 da Manx 2 caiu na neblina densa fornece uma suspeita imediata. Os investigadores pedem que os controladores expliquem mais detalhes sobre o tempo que os pilotos estavam enfrentando e como isso afetou o voo. O controlador é parte fundamental de qualquer investigação. Ele pode explicar exatamente quais informações ele disse, quais eram as condições meteorológicas no momento e o que foi realmente dito. Eles imediatamente ouvem algo preocupante. Já tinham feito duas tentativas. Estavam na terceira. Os pilotos já tinham tentado pousar 2 vezes antes de caírem. O procedimento de arremeter ou de aproximação perdida é toda vez que o avião se alinha à cabeceira da pista, mas é incapaz de continuar a tentativa de pouso. Eles aumentam a potência e se reprogramam para uma subida e sobem de novo. Liberado para pouso, pista 17. Os pilotos tentam seu primeiro pouso logo após as 9 da manhã. Eles tentam se alinhar com a pista 17 e descem a cerca de 30 metros do chão. Mas eles só enxergam a neblina. Droga, eu não posso ver a pista. E você? Negativo. Eu não estou vendo a pista. Os pilotos não podem pousar, a menos que consigam ver claramente a pista. Dê a volta. Entendido. Dando a volta. Dez minutos depois, a tripulação decide tentar uma tática diferente. Alguma possibilidade de proceder para a pista 35? Talvez do outro lado o sol não atrapalhe a visão. Eles perguntam se podem dar a volta para pousar em uma pista do outro lado do aeroporto. Eles esperam que possam ver mais claramente com o sol atrás deles. Não parece muito melhor. Dessa vez, eles descem até apenas 28 metros do chão. Está mais baixo que um edifício de 10 andares. Mas eles ainda não podem ver a pista. Dê a volta. Ele realmente ficou muito íngreme até sair da neblina. E essa foi a única vez que eu diria que todos os passageiros realmente ficaram animados, porque todos nós fizemos uou por causa do jeito inclinado em que o avião subiu. Os controladores não sabem o que deu errado na terceira tentativa de pouso. A visibilidade na zona de pouso é de 500 metros. Só que os pilotos optaram por tentar a pista 17 de novo, ao invés de desviar para outro aeroporto. Ok, nesse caso, alguma chance de realizar um pouso nela? Estão livres para pousar na pista 17. Depois de arremeter pela segunda vez, podem ocorrer pressões pessoais e tensões significativas, porque já houve agora 2 tentativas que foram infrutíferas. Então, muitas vezes, os pilotos sentem uma pressão sobre eles para conseguir pousar. Dê a volta! Dar a volta!
Graham Liddy. Na pista 17, o engenheiro Graham Liddy examina o local do acidente. A maior parte do avião foi parar de cabeça para baixo, no lado da pista. Para Liddy, a primeira pergunta é óbvia. Isso não faz sentido. Como é que eles conseguiram virar? Foi imediatamente óbvio que o avião percorreu uma longa distância em posição invertida. E isso imediatamente começou a sugerir que o controle havia sido perdido. Não é uma coisa normal um avião aterrissar de cabeça para baixo. Certo. Liddy e sua equipe estão desesperados por qualquer informação que possa explicar por que o pouso foi acabar tão mal. Sua esperança são os gravadores de voo do avião. Eles gravam o que os pilotos fazem e dizem no cockpit. Nós estávamos muito ansiosos para obter essa informação o mais rápido possível. Mas é preciso paciência. É muito cedo para dizer exatamente quanto tempo pode demorar para recuperar os dados fundamentais dos gravadores. Em geral, os dados do gravador de voz do cockpit demoram um pouco para serem baixados e serem analisados. Tá legal. Ninguém toque em nada até nós gravarmos exatamente esta aqui. Enquanto isso, ele se concentra nos destroços espalhados pela pista. A grande questão é nunca especular. É olhar, avaliar as provas e depois chegar a uma análise do que realmente aconteceu. O rastro dos destroços do avião se estende por quase 200 metros. Desde o ponto em que o avião tocou o solo pela primeira vez, até onde a fuselagem principal foi parar na lama. Cada pequeno pedaço por toda aquela trilha poderia ser uma pista importante. Muitas informações úteis sobre a história desses acontecimentos ou a sequência desses eventos podem ser descobertas pelas marcas que o avião criou quando teve o contato inicial com o solo. Mas que droga! Se segurem! Cockpit, sinalize ali, por favor. Cockpit. Limpador de para-brisa, por favor. Limpador de para-brisa. Gravar a localização de todas as peças dos destroços pode ser uma tarefa demorada. Liddy decide que precisa de ajuda de alta tecnologia. Com que rapidez você pode me conseguir um scanner a laser? A varredura laser é uma facilidade, porque você pode, de fato, digitalizar toda a área e produzir uma imagem tridimensional do local do acidente. E ele grava todas as posições desses pedaços de destroços. Obrigado. Até que ele consiga terminar seu trabalho, a pista em Cork permanece fechada. Com certeza, há muita pressão para fazer o aeroporto voltar a operar. É uma pressão que você tem que aceitar. Mas essa não é a única pressão que Liddy enfrenta. Ele está bem consciente de que os viajantes de toda a Irlanda estão nervosos, esperando para saber o que causou o pior desastre aéreo da ilha em décadas. Pode por aqui, senhor. O scanner tridimensional chegou e Graham Liddy pode começar a escanear o local do acidente do Manx II. A cabeça giratória usa a luz do laser para capturar a posição exata de cada pedaço de destroço, assim como os contornos da pista. Ele cria um local do acidente virtual, que os investigadores podem acessar de novo durante a investigação. Talvez não precisemos de tudo, mas temos que capturar esse momento para não depararmos com a situação embaraçosa de nós removemos tudo, destruímos as provas, restauramos a pista e todas as provas agora se foram. Com o escaneamento completo, os destroços são levados para um hangar para um estudo mais aprofundado. Todo o sistema precisa ser verificado, à procura de sinais de falha mecânica. Eles se concentram primeiro nas superfícies de controle, as asas e a cauda, que os pilotos usam para controlar o avião. Esse avião em particular, todos os sistemas de controle são operados por cabo. Isso é normal em um avião antigo desse tamanho. O que está acontecendo? Você tem que ir para a direita. Eu estou indo. Se qualquer um dos cabos quebrou em pleno voo, isso pode ter levado a uma perda de controle catastrófica. Foi exatamente isso que aconteceu há 3 anos e meio, a meio mundo de distância, no Tahiti. Um Twin Otter sobe após a decolagem da ilha de Moorea. A 120 metros, um cabo de controle gasto pelo tempo, de repente se rompe. Não há nada que o piloto possa fazer enquanto seu avião acelera em direção ao oceano. O impacto mata as 20 pessoas que estavam a bordo.
Você já verificou todos esses cabos? Em Cork, os investigadores logo descobrem que nem todos os cabos do Metro 3 estão intactos. Alguns estão quebrados, levantando a questão fundamental. Será que estavam velhos e romperam bem quando o avião estava prestes a pousar? A equipe estuda os cabos com cuidado para ver se conseguem descobrir por que eles arrebentaram. Há uma diferença distinta entre um cabo cortado e um cabo que, na verdade, arrebentou. Eles não encontram nenhuma evidência de metal estragado e nenhum sinal de que os cabos se desgastaram gradualmente ao longo dos anos. Então, podemos determinar que, nesse caso em particular, a separação do cabo não foi causada por uma falha mecânica durante um período de tempo. Os investigadores concluem que os cabos foram cortados durante as operações de resgate. Os cabos não têm nada a ver com o acidente. Eles tiveram que cortar o centro do avião na área do chão do cockpit, que é, infelizmente, uma área onde todos os cabos de controle ficam nesse tipo específico de avião. A descoberta exclui uma causa potencial. Tá. Mas deixa os investigadores sem novas pistas, enquanto enfrentam uma intensa pressão para explicar o acidente. É um trabalho que exige muito, é muito especializado e é vital que seja feito corretamente. Os investigadores esperam que os resultados da varredura tridimensional a laser dê a eles a descoberta que precisam tão desesperadamente. Coloque o local do acidente. A digitalização permite que os investigadores vejam a posição exata do avião enquanto ele capotava pela pista. Nós, na verdade, pudemos determinar todos os pontos com precisão de milímetros. Quase imediatamente, a estratégia começa a gerar resultados. Nós sabemos que o primeiro pedaço de destroço era da ponta da asa direita. Nós achamos o vidro do farol de navegação do lado direito do avião, que é o vidro verde, à esquerda do meio da pista. As asas dos aviões têm luzes de navegação com códigos de cores. Vermelho à esquerda, verde à direita, para que os outros aviões possam saber em que direção estão voando. Mas que droga! E a volta! Isso nos deu uma pista inicial de que a ponta da asa estava presa ao avião no ponto de contato inicial com o solo, e o avião foi virado muito forte para a direita. O avião teria capotado nesse ponto. Parece bom. Usando a posição de outros pedaços de destroços, os investigadores traçam toda a sequência do acidente. Bom, nós sabemos de uma coisa. O avião perdeu o controle antes de ter atingido o solo. Parte do processo de investigação de um acidente é descobrir o que aconteceu. E depois vamos para a próxima etapa, que é descobrir por que aquilo aconteceu. A posição bizarra da asa para baixo do Metro 3 leva os investigadores a procurar defeitos nos instrumentos de voo do cockpit. Em particular, nos mostradores e indicadores que informam aos pilotos a posição do seu avião. Você tem que ir para a direita. Eu tô indo. Se um dos instrumentos de voo estava com defeito, ele pode ter confundido os pilotos, o que poderia explicar a capotagem súbita. A única maneira de se conferir tudo isso é retirando esses instrumentos do avião e fazendo o envio deles para testes. Mas quando os investigadores examinam esses instrumentos, eles nem chegam perto da resolução do mistério do voo 7100. Esses instrumentos do avião sofreram danos na hora do impacto, mas, na verdade, conseguimos verificar que os instrumentos estavam funcionando bem. Situação operacional. Os investigadores vão precisar de outra estratégia, se ainda quiserem compreender por que um avião de passageiros perdeu o controle e caiu do céu. Tá bom. Vamos ouvir. Os dados das caixas pretas do voo 7100 estão finalmente nas mãos dos investigadores. Mas será que esses dados vão dar a eles a descoberta que estão esperando? Entendido, muito obrigado. E o tempo está melhor em Cork? O gravador de voz captou a conversa dos pilotos nos momentos finais antes do acidente. A velocidade está boa. Lydie escuta enquanto os pilotos discutem os preparativos de pouso. Nesse estágio, tudo parece normal. Eu assumi o controle da potência, tudo bem? Então, ele ouve algo inesperado. Tudo bem sim. O capitão vai manusear a potência?
Que tipo de plano é esse? Eles começam a desviar do procedimento padrão, fazendo coisas como dividir o comando do controle do avião, que de fato não é uma boa ideia. Normalmente, o piloto que conduz o avião seria aquele que estaria no controle da potência. Se outra pessoa assumir esses comandos, vai haver um atraso na resposta do piloto que está conduzindo. Uma resposta desnecessária e indesejada. Ok. Mínimo. Mas não é só essa decisão que parece errada. Há também algo estranho sobre o som dos motores. O gravador de voz também pode fornecer uma série de informações sobre a aceleração dos motores, os motores acelerando, os motores desacelerando. Então, nós podemos, de fato, juntar muitas informações sobre isso. Dê a volta! Dê a volta! Você pode tentar deixar só os sons do motor? Parece que esses dois motores estavam funcionando em diferentes níveis de potência. A dificuldade nessa situação é que era um avião bimotor, então o gravador do cockpit pode dizer que algo está acontecendo, mas ele não diz em qual motor está ocorrendo. Em busca de algo que possa explicar os misteriosos sons que vêm dos motores, Lead estuda os dados de desempenho dos motores do gravador de voo. Ele confirma sua suspeita. O motor esquerdo estava produzindo mais força do que o direito, algo que é comum em aviões movidos a hélice como o Metro 3. A diferença na propulsão dos motores faz com que seja um pouco mais difícil manter o voo do avião nivelado, especialmente em baixas velocidades. É mais uma coisa para os pilotos pensarem durante um pouso complicado. Espere um pouco. Lead nota algo ainda mais preocupante. Parece que o motor número 1 entrou em reversão. Os motores a turbohélice usam o ângulo ou a inclinação das pás para mudar a direção do fluxo de ar. A hélice tem um ângulo e, com a rotação, ela leva um golpe de ar como um parafuso. Quando você escolhe a reversão, o que acontece com a inclinação da hélice é que ela é achatada e entra em um ângulo de lâmina negativa, fazendo com que o ar seja empurrado para frente ao invés de para trás. Isso é algo que você não quer que aconteça no voo, porque pode haver uma redução na velocidade desse avião a ponto do avião chegar até a parar. Os dados sugerem... Mas que droga! Que o comandante puxou os manetes de potência muito para trás, colocando o motor esquerdo mais potente em reverso. Se você fosse fazer isso durante o voo, você ia ter um impulso para frente na asa direita, ia ter um impulso de reversão na asa esquerda, e nesse caso, isso causaria um giro grave para a esquerda. Dê a volta! O comandante imediatamente tentou corrigir seu erro, empurrando os manetes para frente. Mas, de novo, a propulsão irregular do motor o pegou desprevenido. Se segure! O motor esquerdo, funcionando mais rápido, os empurrou para a direita. Esse giro, a guinada foi muito abrupta e realmente fez com que o avião virasse totalmente de lado. Eu assumi o controle da potência. Depois de 2 pousos abortados, talvez o comandante estivesse tentando ajudar o copiloto a lidar com o desequilíbrio das potências, assumindo o controle dos manetes. Ok. Mínimo. Mas isso só piorou as coisas. Se o copiloto que estava pilotando tivesse o controle dos manetes de potência e, portanto, dos controles de voo, ele teria sentido e sabido onde pôr os manetes de potência. Isso faz com que a tarefa de conduzir o avião fique bem mais difícil, porque assim não há controle sobre a potência. Esses caras fizeram uma série de erros de novatos. Os investigadores chegam à perspectiva assustadora de que uma decisão incrivelmente má da tripulação do voo 7100 pode ter levado à morte 4 passageiros. Eles precisam saber mais sobre os 2 pilotos. Qual era a experiência deles? E que tipo de treinamento eles fizeram para o trabalho? Focando na maneira como a tripulação soube lidar com a situação, eles deveriam ter competência suficiente para resolver aquilo de forma satisfatória. Só que eles não tinham. Por quê? Os 2 eram muito jovens e também não tinham muita experiência.
Eles logo descobrem que os dois pilotos eram novos em suas funções no O cockpit. capitão tinha sido promovido ao cargo há 4 dias e o copiloto tinha sido contratado há 3 semanas. Então, os dois tinham um mínimo de experiência em suas respectivas posições. Ainda mais preocupante, Sola Lopes não tinha terminado todo o treinamento necessário para ser comandante desse avião. E o copiloto Kentel nunca completou o seu voo de verificação final, uma obrigação para qualquer piloto. Não é uma prática comum uma companhia aérea pôr um copiloto novato com um capitão novo. A maioria das companhias aéreas tem o que é chamado de proibição verde com verde. Então, um capitão novo com um copiloto novo não podem ser colocados juntos. Na maioria das vezes, as companhias aéreas exigem que um capitão tenha 100 horas em sua posição de trabalho antes de trabalhar com um copiloto mais novo. Não houve nada de anormal ou fora do comum? As descobertas ganham mais força em alguns detalhes incomuns sobre o voo fornecidos pelos passageiros sobreviventes. A tripulação parecia não ter apoio da companhia aérea. Eles tiveram que fazer tudo, até mesmo ajustar os assentos dos passageiros. Alguns dos passageiros do voo acharam aquilo muito estranho. Esse avião estava voando sem parar. Os investigadores descobrem que o avião foi usado para transportar carga na noite anterior. O metro da Fairchild, operado pela Manx-2, tinha uma dupla personalidade à noite. Ele funcionava como um avião de correio para a Agência Real Britânica dos Correios. E os assentos eram retirados todas as noites. Os assentos tinham que ser reinstalados para o voo matinal de passageiros. Só um momento, já falaremos com os senhores. Bem-vindos a bordo. Não se preocupe, é só um ajuste de última hora. Cartões de segurança são encontrados nas bolsas que estão atrás de cada assento do avião. Sem nenhum comissário a bordo, o copiloto tinha que assumir funções extras. O cinto de segurança é preso e ajustado assim. E desatado assim. Um dos pilotos veio e fez uma demonstração de como colocar os cintos, como tirar e essas coisas. Ele mostrou a saída de emergência e tudo mais. Podem sentar e relaxar. E obrigado por escolherem a Manx2.com. Parafusando assentos, carregando as malas, fazendo a explicação de segurança. Parece que esses caras estavam fazendo tudo. A pergunta é: como isso afetou seu voo? Os investigadores examinam as atividades dos pilotos nos dias que antecederam o acidente. É muito importante compreendermos completamente a atenção que a tripulação do voo de fato dá ao voo. E se eles estão sendo, de certa forma, distraídos por outras tarefas, tais como encaixe de assentos, dar explicações de segurança aos passageiros. Parece que não estavam dormindo o suficiente. Com todas as suas funções extras, nenhum piloto tinha tempo suficiente para descansar entre os turnos. É uma violação perigosa de regulamentos de aviação. Um piloto que estende seu dia de trabalho, mesmo que ele não esteja voando, está acumulando fadiga. Ele está acumulando um déficit de sono. Droga, eu não posso ver a pista. E você? Negativo. Eu não estou vendo a pista. Dê a volta. A fadiga poderia explicar por que os pilotos foram vencidos por uma aterrissagem desafiadora em um aeroporto propenso à neblina. Os investigadores estão desesperados para saber mais sobre o funcionamento da companhia aérea em que os pilotos trabalhavam, a Manx2. Se você não contrata os pilotos, quem contrata? O que eles descobrem é impressionante. A Manx2 não é nem mesmo uma companhia aérea. Ela só vende as passagens. A Manx2 era o que as pessoas chamam de uma companhia aérea virtual. O avião não estava sob o controle direto da Manx2. A Manx2 era uma empresa de fachada que basicamente só vendia passagens para o voo. Isso foi um grande choque para a investigação. Então, isso imediatamente alerta para o fato de que tem algo meio fora do padrão acontecendo aqui. Como a Manx se encaixa na operação diária desse avião?
Os investigadores de repente percebem que a compreensão da história completa por trás do que deu errado agora depende de descobrir uma pista internacional de papelada. Eles não fazem a manutenção. Isso é de responsabilidade de uma empresa na Espanha. É como descascar uma cebola. Você corta uma camada e tem outra camada embaixo. E você continua descascando, mas... Foi um processo muito difícil para a investigação e levou um longo tempo. O único avião na Terra que nunca tem problema. Os investigadores se debruçam sobre os diários de bordo que os pilotos usam para manter o controle dos problemas de manutenção durante o voo. Mais de uma centena de horas de voo e nem sequer uma junta gasta. Nada. Quase inacreditavelmente, nem sequer um problema mecânico recente tinha sido registrado. Seria muito incomum um avião operar por 106 horas sem ter nenhum defeito que deveria ter sido anotado no registro de manutenção. E mesmo assim, o registro de manutenção e de tecnologia estava em branco. A história da aviação está repleta de exemplos de manutenção ruim de aviões que acabam em desastre. Em setembro de 1991, o voo 2574 da Continental Express está chegando a Houston, Texas. Está claro e calmo quando o voo doméstico de repente despenca do céu. Os pilotos perderam todo o controle. O turbohélice bimotor cai em uma fazenda abaixo. Todas as 14 pessoas a bordo morreram. Os mecânicos tinham esquecido de substituir uma fila de parafusos do estabilizador horizontal do avião na noite anterior. Quando a peça se soltou no voo, os pilotos não tiveram chance. Os investigadores em Cork descobrem mais fatos perturbadores sobre a Manx II. Isso não é um bom sinal. A companhia aérea não vinha pagando suas tripulações em dia. Companhias aéreas menores, como a Manx II, estão sempre operando à margem economicamente. Elas estão sempre lutando para sobreviver. O avião pertence a um banco espanhol, arrendado para uma empresa espanhola, que por sua vez o sublocou para outra empresa. E nenhuma dessas empresas é a Manx II. Era uma combinação de arranjos bastante complicada. Ela não tinha estruturas que garantissem confiança, por assim dizer, na sua segurança. Manx 2. Problemas financeiros. Carrie fica a cerca de 11 minutos de distância. Repita de novo para nós, por favor. A gestão espantosamente inadequada da Manx II, junto com as dificuldades financeiras da empresa, levam os investigadores a suspeitarem que os jovens pilotos sentiram uma pressão extra para pousar em Cork, como previsto, apesar do mau tempo. Se o nevoeiro não está claro, podemos ir para nossa alternativa, pousar em Waterford. Acho que seria seguro presumir que havia certa pressão implícita da companhia aérea para que não mudassem o destino final de pouso. Eu imagino que havia pressão sobre eles para que completassem o trabalho, não importando os riscos. O tempo lá está pior do que aqui. Talvez em Carrie. Os pilotos parecem não saber o que fazer em face do mau tempo. Eles realmente não querem desviar. Carrie fica a cerca de 11 minutos de distância. Tudo bem. Pelo menos sabemos que o tempo lá está bom, então temos esse aeroporto como opção. A tripulação checa o tempo em vários aeroportos próximos, mas parece que os pilotos estão relutantes em pousar em outro lugar que não seja Cork. Entendido, muito obrigado. E o tempo melhorou em Cork? Temos outra pequena melhora na pista. É uma má ideia, pessoal. Em um aeroporto estranho, não teriam infraestrutura para receber apoio. Provavelmente não teriam nenhuma linha de crédito para comprar combustível. Pousar em um aeroporto alternativo poderia deixar os pilotos amarrados em uma série de despesas. Desde as taxas do aeroporto até o custo de transportar todos os seus 10 passageiros de ônibus ou táxi até Cork. Ok. Mínimo. Continue. Cada vez vai ficando mais perceptível que a falta de apoio da companhia aérea aos pilotos teve seu peso quando eles decidiram continuar com o pouso em meio a uma neblina em Cork. Eles eram 2 homens voando, bem na ponta de um pauzinho muito fino, sem quase nada de apoio.
A investigação do acidente da Manx 2 revelou que não havia só uma causa por trás do acidente. Em vez disso, foi o resultado de uma cadeia mortal de erros e circunstâncias. A forte neblina que colocou uma equipe inexperiente que trabalhava em excesso e sob pressão extra, levando a um erro de pilotagem que foi agravado por motores sem manutenção. Os motores estavam produzindo potência desigual há mais de 100 horas de voo. E nem sequer um piloto relatou isso. É uma questão muito séria quando a manutenção não é prioridade. Ok. Mínimo. Se a potência desigual do motor tivesse sido relatada, podia ter sido corrigida. Mas os investigadores não encontraram nenhum registro de alguém tentando. Continue. A falha passou despercebida ou se ela foi notada por alguém, ela não foi consertada. Se a potência do motor do Metro 3 fosse devidamente equilibrada, Dê a volta! haveria uma chance deles se recuperarem depois do comandante equivocadamente ter diminuído demais a potência dos manetes. Em vez disso, a propulsão desigual dos motores fez o avião dar um giro terrível, que resultou no acidente. A investigação também colocou a companhia aérea virtual no centro do desastre. Pertencente a investidores espanhóis, mas operada da ilha de Man, a Manx 2 de alguma forma se infiltrou pelas falhas da supervisão da aviação. A gerência do dia a dia do avião parecia dividida entre os vendedores de passagens e o proprietário da aeronave. E, na realidade, as autoridades espanholas afirmam que não tinham conhecimento dessa operação remota. Eu não sei do que chamar essa bagunça, mas isso não é uma companhia aérea. A equipe de investigação verdadeiramente ficou estarrecida quando, de fato, nós descobrimos o que estava acontecendo. Esse acidente concentra a atenção do mundo para uma ameaça crescente à segurança. Falhas enormes nos regulamentos que regem as pequenas companhias aéreas comerciais na Europa. Companhias onde as tripulações são geralmente mais jovens, menos experientes e contratadas para trabalhar mais horas com pouco apoio em terra. Houve muita culpa e falha dos próprios membros da tripulação. No entanto, a companhia aérea tem uma culpa significativa nesse acidente também, porque eles permitiram que a situação acontecesse onde havia 2 tripulantes inexperientes trabalhando juntos, com uma verdadeira falta de liderança e supervisão geral por parte da companhia. Em dezembro de 2012, a Manx 2 encerrou suas operações e a empresa foi liquidada. O relatório final enumera uma série de fatores que contribuem para o acidente, incluindo fadiga, erro do piloto e o motor desregulado. Eu me identifico muito com os passageiros que estavam nesse avião. Estamos bem. Já pousei em situações piores. Eles saíram e compraram as passagens para voarem em uma ponte aérea por uma companhia na Europa. E, como resultado, desses passageiros, 4 morreram, 4 ficaram muito feridos. Isso nunca deveria ter acontecido. Esse acidente seria 100% evitável. Olhar a situação e descobrir o que deu errado foi bom. Mas 10 vezes melhor é servir de exemplo e que algo seja feito para sempre garantir que isso não se repita. Não queremos ver essa história se repetindo.